Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Muito treinamento tático. Então o Frazan estava treinado, o Yuri estava treinado. O Yuri entrou mais do que hoje. O Yuri entrou lá com um jogador a menos. Ele é um jogador que a posição de origem dele é volante. E lá contra o Atlético Paranaense com a menos ele entrou e conseguiu dar equilíbrio para a equipe. E o Frazan, um jogador criado aqui na casa e que estava treinando desde o começo. O Igor Julião também é um jogador que está desde o começo, um jogador muito inteligente, que fez uma bela partida hoje. Eu fico muito contente com o desempenho individual dos jogadores, que não foi só a parte tática. Os jogadores eles souberam se sobressair. O Igor Julião ganhou praticamente todos os duelos individuais, assim como o Yuri e o Frazan também. Então, a parte tática funcionou, mas a disposição e a qualidade individual dos jogadores também fizeram a diferença. Boa noite, Diniz, aqui na sua direita. O meio-campo do Fluminense tem se mostrado muito. Encaixou muito bem Alan, Daniel e Ganso. Principalmente a movimentação do Ganso com o Daniel, um alternando a hora de buscar o jogo, outro aproximando mais do ataque, fazendo essa inversão. Como você tem visto o desenvolvimento desses três jogadores, fazendo com que o Fluminense cada vez mais tenha melhorado seu rendimento, principalmente ganhando o setor ali do meio-campo? Eu acho que o sistema, do jeito que ele é concebido, ele facilita bastante para encaixar jogadores como o Ganso e o Daniel. E o Alan também. Tem mais aproximação de outros jogadores, tem muita mobilidade e são jogadores muito técnicos, inteligentes e que têm coragem para jogar, têm personalidade, os três. Então isso tem muito a ver com o sistema. Então o sistema absorve muito bem as qualidades deles e eles também acho que sentem prazer em jogar dessa forma. Então a tendência é que isso melhore conforme o tempo vai passando, os treinamentos e as partidas, é que eles consigam se sentir ainda mais à vontade. Boa noite, Diniz. Boa noite. O Mário Bittencourt e o Celso Barros foram eleitos, né, ontem e vão tomar posse amanhã, mas hoje falaram que iam no hotel mais cedo e depois iam dar uma passada no vestiário, como fizeram, né? Queria saber como é que foi o tom dessa conversa, o que você achou deles, o que você projeta para o futuro. E uma outra pergunta, o Fluminense vem de muitos desfalques, mas tem alguns jogadores que nem são relacionados, Marlon, Paulo Ricardo, o Dodi também não tem sido, Zé Ricardo. Esses jogadores não estão fazendo mais parte dos seus planos para esse restante de temporada? Não, enquanto eles estão treinando, quanto aos jogadores, eu procuro trazer sempre os melhores, aqueles que eu acho que vão ajudar nesse momento. Enquanto os jogadores estão no Fluminense, eles fazem parte dos planos. Eles estão lá, não estão treinando junto com a equipe. Então, enquanto eles estão lá, eles estão fazendo parte dos planos, sim. Em relação à nova diretoria, nova presidência, eles passaram de fato no hotel, deram uma força importante para a equipe. Ganharam com uma margem muito grande, foi uma eleição com um número bastante contundente. São pessoas experientes, vitoriosas aqui no clube e chegam muito empenhadas em ajudar o Fluminense a conseguir ter um ano bom, os anos que eles têm, 3 anos e meio para trabalhar. Então, acho que eles chegam de fato para nos ajudar e eles são muito bem-vindos. E foi uma mensagem importante. Talvez ele seja o meu maior predicado. Talvez não, é o meu maior predicado. Eu tenho procuro estabelecer laços cada vez mais fortes, mais profundos com os jogadores. Acho que é por aí que a gente tem que caminhar. O jogador, de certa forma, já falei isso muitas vezes, de lares sociais assim, bem destituídos e todo mundo precisa de ajuda. Então, assim, a minha aproximação, ela se dá quase sempre de uma maneira rápida e a gente vai construindo uma relação forte mesmo de amizade, de solidariedade, de união. E eu acho que isso está dando resultado. E principalmente entre eles, eu acho que essa relação está ficando cada vez mais coesa. Que o mais importante é você conseguir fazer com que os jogadores estabeleçam boas relações entre eles. E nesse sentido, de maneira especial, o Fluminense está de parabéns, porque o que esses caras já fizeram com as dificuldades que os jogadores passam aqui no clube, por quantos problemas que tem, é de bater palma de pé. Porque a gente foi lá para a Colômbia, a gente viajou quase 20 horas, eu levei os caras para treinar num dia de chuva, frio, e os jogadores treinaram e estava rindo. Então isso demonstra o empenho que os jogadores têm
Então, o torcedor do Tricolor pode ficar tranquilo que quanto a trabalho e dedicação, nesse time sobra. E a gente agradece de novo o apoio do torcedor, que embora a gente não tenha vencido a partida, ele está fazendo toda a diferença, o torcedor do Fluminense. E a gente vai insistir, a gente vai perseverar, porque a razão de ser do futebol é a torcida ficar contente. O jogador conseguiu jogar bem para poder trazer alegria para a torcida. E o torcedor, nesse sentido, pode ficar tranquilo, que a gente está trabalhando e tentando superar todas as dificuldades possíveis, aquelas que aparecem muitas vezes na nossa frente, para poder dar alegria para ele. Diniz, boa noite. Ainda falta, obviamente, a Chapecoense, mas o que você pode passar de, tipo, algum foco seu, algo mais específico nessa parada de Copa América que você vai enfatizar no trabalho com o elenco? Não, a parada acho que vai ser importante para a gente, num primeiro momento, dar uma folga para os jogadores, que foi muito intenso esse trabalho que a gente está construindo aqui nesses primeiros meses que a gente tem trabalhado. Os jogadores poderem se recuperar e, quando a gente tiver a chance de trabalhar em todas as frentes. Trabalhar no aspecto tático, no aspecto físico, no aspecto psicológico, relacional, para a gente voltar depois muito mais forte para conseguir fazer um grande segundo semestre. Diniz. O Diniz, os jogadores encheram a bola do Fernando Diniz. Vamos só mostrar aqui a notícia, a confirmação agora no Twitter do Flamengo da contratação do lateral direito Rafinha. Se apresenta no dia 24 de junho e já está de contrato assinado. Está curtindo um pouquinho de férias, já que a temporada dele ainda estava naquele calendário europeu. É o novo reforço do Mengão. Seja bem-vindo. Craque novo no Mengão. Bem-vindo, Rafinha. Pet Cereto, sobre o Rafinha, vocês acham que ele era uma posição necessária para o Flamengo? Acho que o Flamengo quer fazer um elenco muito bom. Então, em todas as posições, eu gostaria de ter um jogador de alto nível. Tanto que está dizendo aqui craque novo no Mengão, né? Então, isso, algumas cobranças do início do ano, que algumas posições como os laterais ou na posição na zaga ainda não está completa. Poderia ser reforçado com um jogador, digamos, do nível da seleção. E por isso que está em busca de Rafinha, está em busca do Felipe Luiz. Ele tem 33? Ele tem um ano mais que o Pará. Ele tem 34 anos. 34 anos, ele tem um ano mais que o Pará, mas é um jogador que tem bastante experiência na Europa, nível tático com certeza elevado, tecnicamente é melhor que o Pará, mas se assimilha muito. Por que digo que se assimilha muito? Características. Primeiro, os dois são do mesmo tamanho, não é mais rápido, tecnicamente melhor, sobe os dois para o ataque, dá um suporte. Por outro lado, a idade e trajetória deles. Tanto o Rafinha jogou nos 4 clubes, dos quais o Bayern, que é o top, né? Jogou no Schalke, jogou no Génova e jogou no Curitiba, se não me engano, que saiu. Sim. 4 clubes. E o Pará também jogou no 4 clubes. Saiu aqui do Bragantino, aí foi para o Santos, Grêmio e o Flamengo. Só que desses, o Pará jogou no 3 clubes grandes e o Rafinha jogou mais tempo num clube top, né, do mundo. E outros clubes, digamos, Schalke é um nível mais inferior do Bayern, né, mas é um bom clube. E o Génova um clube modesto. A idade do Rafinha, ele faz 34 em setembro, um pouquinho mais velho que o Pará, mas um ano. Ainda um ano. Por isso estou dizendo que são parecidos, né? A altura também 1 centímetro mais baixo que o Pará, a idade Pará mais jovem, 1 ano. A experiência dele na Europa, Cereto, ele disputou grandes campeonatos, acho que ele veio com uma bagagem maior. Jogou muito tempo pelo Bayern de Munique, que é um time super vitorioso, mas às vezes o que me passa a impressão, é claro que a carência o Flamengo tem algumas carências no elenco, que é um elenco muito bom, mas tem algumas carências assim, acima da média, né? Quando traz o Arrascaeta, por exemplo, trouxe mais a grife do que propriamente um jogador que vem para resolver os problemas. Acho que o Rafinha também se encaixa nesse raciocínio. Acho que ele é melhor do que o Pará, melhor do que o Rodinei, mas não é um super lateral. Não é um cara que vai chegar assim e vai dar um salto de qualidade no time do Flamengo e talvez aí gere uma expectativa na torcida do Flamengo maior do que deveria gerar. Porque, de novo, a torcida do Flamengo vai achar que o time tem um super elenco, cada vez mais um super elenco,
e que vai ser obrigado a ganhar tudo. Eu acho o Rafinha muito bom. E eu acho que ele ainda tem uma idade boa, que ele ainda vai render 2 temporadas em alto nível. E daí depende muito, não sei se vocês concordam, do esquema que o Jorge Jesus vai colocar. Eu ainda não sei exatamente quando ele vai jogar, mas tem esquemas em que o lateral realmente ele é muito atuante. Lógico que depende muito do que é esquema, mas é bom jogador. Tecnicamente é melhor, mas com o que o Serreto está dizendo. Ele jogou num time que é muito superior no campeonato alemão que disputa. No Nacional ele sobra. No Nacional ele sobra. Mas aí pega os campeonatos europeus. O que ele teve de conflito, de combate no campeonato nacional? Borussia Dortmund de vez em quando, agora Eintracht. Mas 2 times. Aqui temos bons times, por isso que eu estou dizendo. Ele às vezes, como está muito superior no campeonato nacional, ele joga sem tanta pressão, sem tanta preocupação, joga sobrando, o time domina. Então não tem tanta cobrança e tanta exigência. Isso que preocupa um pouco. Na campeonato, logicamente, na Champions, é outra coisa. E quando joga Champions, aí é outra coisa. Mas aí ele já não está jogando Champions no último ano, né? Então estava muito mais no campeonato nacional. E aí você fala mais da questão dele ter adversários à altura que o desafiem ou pela pressão? Não, mas é que se tivesse num time que precisa ganhar, ele ganhava todo. Então não tinha essa exigência, não teve essa pressão. Ele chega num Mas no time... Schalke ele mostrou isso, tanto que daí ele salta pro... No Schalke mostrou, mas Schalke ganhou o quê? Ele foi bem, ele é bom jogador, a gente já citou isso. E ele, tecnicamente, é melhor que o Pará, que o Rodinei, lógico. Mas são bem parecidos. Isso que o Serreto está citando, será que ele vai resolver tanto quanto se espera dele? Não sabemos, tomara que sim. Porque a torcida do Flamengo precisa disso, confia nisso e aquela coisa. Está trazendo o grife. Tanto que já citou o craque. Só que estou dizendo, na situação onde lá não precisava tanto dele para Bayern massacrar no campeonato nacional, não fazia muito. Aqui precisa um lateral no Flamengo jogar muita bola, precisa ser Rafinha dos melhores tempos. Se chegar o Rafinha dos melhores momentos, dos melhores tempos, aí beleza. Agora, se não é pensando aqui os grandes laterais em atividade no futebol brasileiro. O Fagner, tanto que é jogador de seleção brasileira, é um jogador que faz diferença. Acho que quando ele não está, o Corinthians sente falta da presença dele. Que outros laterais vocês acham que se destacam? No Campeonato Brasileiro? Mas é uma carência na posição no futebol brasileiro. Tanto é que o Daniel Alves, com quantos anos tem o Daniel Alves? 48. 48 32 ou 33? Mas ele tem 34, sim. 34? Ele continua como titular da seleção. 7, talvez. É uma carência no futebol sempre foi, né? Sempre tem um cara que fica 10 anos na seleção, aí surge outro, mais 10 anos. Se você citar agora o laterais esquerdos, acho que tem muitos agora para citar jovens. O lateral direito jovem. Bom, assim, promissor, não tem tanto. No lateral esquerdo, o Renan Lodge, agora do Atlético Paranaense, surgiu, é um bom jogador. O Jorge é muito bom. Mas o Jorge foi e voltou, né? Não, o Jorge não foi. O Jorge foi preterido pelo Flamengo. Não queria te contratar no início do ano. Que achou um erro de consideração, de análise, de avaliação. Mas tudo bem. Ninguém é perfeito, pode errar. Mas tem muitos jogadores, bom, com todo o respeito, mas Caio Henrique, do Fluminense, excelente. Excelente lateral. Tecnicamente está jogando e é meio campista. E joga na posição, joga como lateral. E olha o que partidaça fez hoje, não é primeira. Legal, vamos falar do jogo então. A gente fez um parênteses aqui porque o Flamengo confirmou agora, durante o programa, a contratação por 2 anos do Rafinha. Que seja bem-vindo e que se prepara porque vai ter que jogar muito bom. É pressão? Pressão aqui no Flamengo vai ser. Durante a entrevista... Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.